O filme Capitão América Admirável Mundo Novo chegou aos cinemas com uma grande novidade. Este será o primeiro filme onde o herói não será mais o Steve Rogers. No lugar dele, Sam Wilson é quem assume o manto do Capitão América, trazendo uma abordagem mais incisiva e controversa. No entanto, desde o início, esta foi uma aposta arriscada para a Marvel ao optar por um Capitão América sem super soro, dividindo opiniões. Mas afinal, qual a origem do Capitão Sam Wilson? Como ele se tornou o Capitão América nos quadrinhos? Quais desafios no mundo real o personagem enfrentou e ainda enfrenta? E o que torna este personagem tão polêmico? Acompanhe este vídeo até o final para encontrar estas e outras respostas. O personagem Falcão foi criado por Stan Lee e Gene Colan, aparecendo pela primeira vez em Capitão América número 117, em 1969, e reaparecendo de forma constante nos quadrinhos do Capitão América até hoje. Porém, lá na década de 60, não era comum ter personagens negros em histórias em quadrinhos, nem mesmo como coadjuvantes. Quem começou a mudar isso foi Stan Lee, que deu mais vida ao universo Marvel e também atraiu mais leitores. Stan Lee já tinha conseguido isso em 1966 com o Pantera Negra, porém como o personagem não era afro-americano, ele continuava distante das lutas por igualdade nos Estados Unidos, em um momento em que essas disputas ficaram cada vez mais densas. Com isso chegava o Falcão, que fez bastante sucesso na época, também por ser mais do que um ajudante. Sam Wilson tinha personalidade e batia de frente com o Capitão América quando era necessário. Por outro lado, Steve Rogers trazia seu lado mais compreensivo e tudo isso fortaleceu a amizade entre os dois. O Falcão sempre estava ao lado do Capitão em capas de revistas e foi o primeiro super-herói negro a ganhar um colecionável em 1970. A relação de Sam Wilson com Steve Rogers, o Capitão América original, é central para a sua história. Steve enxergou em Sam um aliado valoroso e um amigo fiel. Juntos, eles enfrentaram várias ameaças, desde vilões clássicos como o Caveira Vermelha até organizações sinistras como a Hydra. A parceria entre os dois heróis ajudou a solidificar o papel de Sam no universo Marvel e preparou o terreno para sua eventual ascensão como Capitão América. Em certo momento, o Falcão chegou a ganhar os poderes do super soldado ao receber uma transfusão de sangue de Steve Rogers para salvar sua vida. Mas foi no arco da Guerra Civil que ele assumiu o manto do personagem, algo que já era esperado por muitos fãs naquela época. Um dos arcos mais importantes do personagem é mostrado na HQ Capitão América Sam Wilson, lançada em 2015, considerada uma das melhores histórias publicadas pela Marvel nos últimos anos. Ela mostra Sam assumindo o manto do Capitão, que vem carregado de responsabilidade, enquanto mantém suas posições políticas fortes. No enredo, Steve Rogers, agora envelhecido devido à perda do soro do super soldado, escolhe Sam Wilson como seu sucessor. Essa decisão marcou um momento histórico nos quadrinhos, pois Sam se tornou o primeiro Capitão América afro-americano. A passagem do escudo simboliza não apenas a confiança do Steve em Sam, mas também a evolução do próprio símbolo do Capitão América para se alinhar com uma sociedade mais diversa e inclusiva. Ao longo de 25 edições escritas por Nick Spencer e desenhadas por diversos artistas, Sam é colocado frente a frente com diversos dilemas e situações envolvendo os Estados Unidos atualmente. Logo no início, há um ótimo monólogo em que o personagem fala da experiência de se tornar o Capitão América e como foi cortar os laços com a SHIELD e com o governo para ter mais liberdade em suas ações. Há um paralelo interessante inclusive com Vingadores Ultimato, já que nesta HQ, Steve Rogers perde o soro do super soldado e envelhece, entregando o manto para Sam, exatamente como acontece nos cinemas. O personagem cresce muito durante este arco e traz um ponto interessante. Enquanto os demais heróis têm super vilões como oponentes, Sam Wilson tenta sempre ajudar as pessoas a superar as circunstâncias
circunstâncias da vida, algo que condiz com a sua essência, já que ele trabalhava como assistente social quando foi apresentado nos quadrinhos. Buscando ter mais liberdade com as suas ações, logo no início, Sam Wilson corta os laços com a SHIELD e o governo americano. A série All New Captain America explorou os desafios enfrentados por Sam Wilson ao assumir o manto. Ele teve que lidar com a herança de Steve Rogers enquanto enfrentava críticas e resistência tanto de inimigos quanto de aliados. A narrativa abordou questões sociais e políticas, refletindo os tempos contemporâneos e destacando a coragem de Sam em se manter firme em suas convicções. A história deste herói é especialmente relevante no contexto atual, onde questões de diversidade e representatividade estão em destaque. Nos quadrinhos, Sam trouxe uma nova perspectiva ao papel, abordando problemas sociais como racismo, desigualdade e corrupção. Sua determinação em usar o escudo para defender os vulneráveis ressoa com muitos leitores, tornando um símbolo moderno de justiça e igualdade. Ao se tornar o Capitão América, Sam Wilson não mediu esforços para ir contra autoridades e tomar a frente em lutas impopulares sempre que alguém não aceitava a visão dele de mundo. Além disso, ele assumiu o foco em ajudar as pessoas que não se enquadram no antigo sonho americano, o qual Rogers defendia. Diferente de Steve Rogers, Sam opta por formar alianças fora das estruturas tradicionais, alinhando-se com aqueles que compartilham sua visão mais direta de justiça e inclusão. Por isso, Sam Wilson não se junta aos mesmos aliados de Rogers, ou seja, a SHIELD, Sharon Carter e os Vingadores. Ele prefere a parceria de amigos e outsiders, como Beast Knight, o ex-sem-teto chamado de Demolição e o adolescente imigrante Joaquim Torres. Sam Wilson tem como foco a justiça, independente de quem deve ser punido. Um dos episódios mais emblemáticos de sua trajetória é o confronto com American Corps, uma força de segurança privada que utilizava violência excessiva contra comunidades negras. Durante um assalto a uma loja de penhores, os American Corps utilizaram força em excesso e incriminaram o herói negro Raid. Foi então que Sam agiu. Por meio de imagens de seu sistema de drones, ele conseguiu expor nas redes sociais de forma anônima tudo o que realmente aconteceu. Este conflito com os American Corps é emblemático do estilo de Sam Wilson como Capitão América. Ele não hesita em expor a verdade e enfrentar aqueles que abusam do poder, mesmo que isso coloque em confronto direto com as instituições. Apesar de saber que está sob os olhares do mundo inteiro, Sam Wilson nunca se importou com as críticas e sempre quis lutar por todos. Isso fez com que ele se tornasse um personagem polêmico, pois ao longo de sua trajetória, demonstrou comprometimento com causas diversas, desde a defesa de imigrantes mexicanos até o enfrentamento direto de forças opressoras como os American Corps. Essas ações refletem seu desejo de lutar por justiça em todas as esferas, mesmo diante de fortes críticas. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Essa é toda a retribuição que eu te peço para que eu continue vindo aqui gravando esses vídeos para você, a você que me ajuda com a sua curtida e a sua inscrição, o meu muito obrigado. Nos cinemas, Sam Wilson foi introduzido no filme Capitão América e o Soldado Invernal como um conselheiro para soldados que sofrem de estresse pós-traumático. E nas telonas, Sam também provou que é digno de assumir o manto do capitão, já que ele sempre se preocupou com as pessoas ao seu redor, assim como Steve Rogers. Na série Falcão e o Soldado Invernal, Sam Wilson havia ganhado o escudo de Steve Rogers, que estava envelhecido e aposentado após os acontecimentos em Vingadores Ultimato. Porém, ele abriu mão do posto e viu o governo americano colocar John Walker como novo Capitão América, o que gerou insatisfação e desconforto para ele. John Walker, com uma ideologia diferente de Rogers, possuía uma noção de justiça mais extrema e violenta, e percebendo as diferenças ideológicas e os métodos violentos de Walker, Sam une forças com Bucky para retomar o manto do Capitão América. 7 razões que tornam o Capitão América Sam Wilson
tão polêmico. Um Capitão América para os tempos modernos. Steve Rogers é uma lenda viva e seu tempo como Capitão América fez dele um ícone. O compromisso de Rogers com a verdade e a justiça o tornou um símbolo. Mas como sabemos, o mundo mudou bastante desde que ele apareceu na Segunda Guerra Mundial. Quando Sam vestiu o uniforme, ele inicialmente não teve nada disso em suas costas, portanto não se importou muito em deflagrar guerra a quem não aceitasse sua visão de mundo, seja contra autoridades ou no combate às lutas impopulares, e especialmente passou a se dedicar aos que não se encaixam no antigo sonho americano representado por Rogers. Equipe de excluídos. O Capitão América sempre teve o suporte de aliados, seja do próprio Sam, de Sharon Carter ou da SHIELD e dos Vingadores. Ao longo de sua carreira de décadas como sentinela da liberdade, Steve Rogers construiu um círculo de confiança. Bem, isso tudo foi por água abaixo no começo do mandato de Sam, que preferiu se juntar a um grupo de amigos e outsiders como Mystic Knight, o ex-sem-teto conhecido como Demolição, e o adolescente imigrante Joaquim Torres, que se tornou o novo Falcão. Justiça a qualquer custo. Os problemas atuais transitam muito mais em uma área cinza do que no preto e branco da época de Rogers, quando Sam Wilson foi confrontado com um problema relacionado à violência financiada pelo governo contra comunidades negras pobres. Ele teve de ser criativo para impedir o problema na fonte. Se desligou da SHIELD. Os American Corps, equipe de segurança, usaram força excessiva e incriminaram o herói negro Wade durante um assalto a uma loja de penhores. Sam usou seu sistema de drones para obter imagens e expor anonimamente o episódio online em todas as redes sociais. Uma decisão controversa e bem diferente das de Rogers. Sam Wilson não perdeu tempo em se desligar da maior organização de espionagem do universo Marvel e fez isso da maneira mais pública possível. Embora Steve Rogers tenha se tornado aliado íntimo da SHIELD, Sam não estava preparado para aceitar ordens do governo. Na primeira edição de Capitão América Sam Wilson, um hacker vazou relações obscuras da SHIELD, causando uma divisão na comunidade de super-heróis. Mesmo que muitos tenham encontrado formas de justificar tais projetos, Sam se posicionou contra a organização, usando uma conferência de imprensa para se distanciar da agência secreta, que por sua vez passou a chamá-lo de Capitão Anti-América. Justiça para todos. Ao vestir o manto do Capitão América, o usuário tem de estar preparado para estar sob os olhares atentos de todo o mundo e sofrer as mais variadas críticas, inclusive o julgamento das redes sociais. Rogers sempre conseguiu se manter distante de controvérsias, mas Sam acabou se tornando uma figura polêmica por confrontar alas conservadoras dos Estados Unidos. Ele lutou pelos imigrantes mexicanos, travando uma guerra pública contra racistas que protegiam as fronteiras, e também encarou os American Corps patrocinados pelo governo, em um esforço para ajudar os moradores de bairros negros. Para Sam, o manto é maior que a América branca da classe média. É lutar pela verdade, pela justiça e por todos os americanos, doa a quem doer. Capitão sem soro. Sam Wilson não consegue ter as mesmas habilidades de Steve Rogers. Steve Rogers tem sido o Capitão América desde 1941. Durante décadas, ele lutou como Vingador, aprendeu a manusear o escudo e aperfeiçoou suas habilidades como super soldado. Apesar de ser um combatente de primeira, o Falcão sempre foi um coadjuvante e nunca apresentou o mesmo nível de expertise e destreza de Rogers. Como por exemplo, em um teste, Rogers colocou Sam em uma posição que exigia que ele usasse o escudo para salvar um senador. No entanto, Sam não conseguiu, e isso mostrou o quanto é difícil manusear o escudo, acessório fundamental do Capitão América. É preciso aceitar que somente o Capitão América original consegue realizar algumas façanhas. Não aguenta apanhar tanto do mundo quanto Steve Rogers. O que realmente transforma uma pessoa comum em um herói é a maneira como essa pessoa age nos momentos mais sombrios. Um dos maiores atributos de Steve Rogers é sua resiliência, retratada na emblemática fala do herói no início do filme Capitão América, o Primeiro Vingador. Posso fazer isso o dia todo.
frase dita enquanto levava uma surra em um beco antes de se tornar o Capitão América, transformando-se em uma de suas mais célebres frases no cinema, compreendida como resiliência em momentos difíceis. Quando confrontado com probabilidades intransponíveis, Steve simplesmente se desdobra, reúne as tropas e encontra um caminho. Não foi o que aconteceu com Sam. Depois que o vigilante Wade foi traído pelo sistema judicial, Sam Wilson perdeu a fé no heroísmo e pendurou as chuteiras, com uma coletiva de imprensa em Capitão América Sam Wilson número 21. Steve Rogers jamais desistiria, e embora Sam Wilson seja um combatente justo, não aguenta apanhar tanto do mundo quanto o Capitão América original. A jornada de Sam Wilson assumindo o manto do Capitão América é uma das narrativas mais inspiradoras e significativas nos quadrinhos da Marvel. Desde a sua primeira aparição até se tornar o novo Capitão América, a evolução de Sam reflete temas de heroísmo, justiça e inclusão. Nos quadrinhos, Sam Wilson se tornou o Capitão América em uma época em que o Rogers tinha ficado mais velho e havia perdido o soro do super soldado. Contextualmente, o presidente dos Estados Unidos era Barack Obama. Então a Marvel Comics aproveitou a ocasião para alinhar o discurso do personagem a um líder negro e mais atual. O Capitão América Sam Wilson é a voz popular que luta por justiça social e defende os marginalizados. Sua abordagem ousada e independente o torna um herói icônico e bem contextualizado ao mundo atual. Por estas razões, a jornada de Sam Wilson, de Falcão a Capitão América, é uma poderosa narrativa de coragem, resistência e evolução. Sua história nos quadrinhos da Marvel não é apenas uma emocionante aventura de super-herói, mas também um reflexo das mudanças sociais e culturais. O Capitão América Sam Wilson representa um futuro onde a diversidade e a inclusão são celebradas e onde todos podem se ver refletidos nos heróis que admiramos. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com o seu like e a sua inscrição caso você ainda não seja inscrito. Tá esperando o quê, cara? Dá essa força aqui para esse canal. Senta o dedo no like aí. Agora eu espero contar com você no próximo vídeo. Até lá!